Beleza? Vamos lá. Então, para trabalhar massas atômicas, precisamos usar o que nós temos como ferramenta, tabela periódica. Até peço para vocês providenciar uma, ou que seja impressa, ou que seja online, a tabela periódica. Por quê? É lá na tabela periódica que nós temos elementos químicos, ok? E cada elemento químico, na tabela periódica, por exemplo, nós temos elementos químicos. Beleza. Esses elementos químicos, que são em número hoje de 118 elementos, na tabela mais atualizada que você encontrar, tem 118 elementos químicos. Eles produzidos em laboratórios, os artificiais, e tem os naturais, que a própria tabela traz como classificação. Ponto. Esses elementos químicos, tá vendo que eu vou fazendo aqui, tipo um mapa conceitual? Esses elementos químicos, eles têm uma representação. Em cada quadradinho daqueles, você tem uma representação para cada elemento, que se repete para todos. As maiores informações que nós temos é essa. Vou fazer aqui um quadrado bem maior. Lembrando que são 118 quadradinhos desse, que nós temos na tabela periódica. No meio, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, quem é o elemento químico? Cálcio. 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 O símbolo do elemento está aí. Está o nome? Não. Mas aí você já conhece o quê? Esse símbolo de um elemento químico. Aí aparece abaixo dele o quê? O nome cálcio. Ó, essas são as informações que vão aparecendo para todos. Cálcio. Beleza. Vou colocar aqui mais distante. Tudo é uma questão de organização. Cálcio. Beleza. Então, eu tenho cálcio. Beleza. O que é que está faltando? O que é que está faltando das informações que vocês lembrem aí também, para a gente colocar? É o número nuclear. O quem? Número nuclear. O número nuclear. E esse número nuclear é aquele outro nome que a gente é mais acostumado a ouvir, o número atômico, né? Isso. O número atômico, porque o número atômico, nós vamos colocar ele em vários lugares aqui da tabela, desse quadrinho aqui, né? Não é que é igual toda a tabela. O que é igual em toda a tabela, eu sei que é o cálcio, o nome do elemento, cálcio, em toda a tabela vai ter. Agora, quando você vai olhar tabelas e tabelas, tem várias tabelas que tem essa distribuição aqui dentro de informações diferentes. Por exemplo, eu coloco aqui o número atômico dele, ó, 20. O que é esse 20? Aí vai ter uma setinha dizendo assim, ó, a legenda. Aí vai estar escrito número atômico. Não importa onde está escrita a legenda dentro do quadradinho. Você vai ter que observar a setinha que está dizendo assim, ó, este número poderia estar aqui no canto direito. O 20 poderia estar aqui. Só que o que é que teria aqui numa setinha? Essa setinha estaria lá em cima, ó, número atômico. E o que é que esse número atômico ele representa? O que é que esse número atômico representa? A quantidade de prótons que você acabou de dizer. Você chamou de número nuclear. Então, o que é que acontece? Melhor dizendo, ó, prótons. Letra P, de sinalzinho mais. Então, o número atômico, ele é representado pela letra Z. Z é o número atômico. E esse número atômico, eu acrescento aqui, que é o RG, entre aspas, do elemento químico. Então, o cálcio tem identidade de número 20, em qualquer lugar do globo terrestre. Você, Tiago, né, JP, nós temos um número de CPF, de identidade, de título de eleitor,
de reservista, é número que não se repete a ninguém no globo terrestre. Eles podem se permutar entre si, mas aquela sequência de números é única, de cada ser. Então, de cada elemento também tem um número atômico que o representa. Número atômico do cálcio, 20. Eu chamo de RG para você lembrar que não muda esse número. O que muda é a quantidade de elétrons. Então, número atômico indica prótons. Então, se você tem número atômico igual a 20, o número de prótons também vai ser igual a 20. O que é que eu tenho aqui? Igualdade. Igualdade. Agora vem outra informação importante. Olha a outra informação importante que vai aparecer. A massa. Aí eu venho e coloco aqui, ó. Tem muitas informações dentro desse quadrinho. Mas você aprendeu que cada tabela traz uma disposição diferente dessas informações, mas tem legenda para que você interprete a mesma coisa. E vai ter uma setinha aqui dizendo, ó, massa atômica. Massa atômica. Pronto. Massa atômica. Pode aparecer também número de massa. Ó, número de massa, que é representado pela letra A. E o número de massa, ó, massa atômica, é a massa de um átomo. O nome já diz por si. Então, quanto que é a massa de um átomo? Aí você tem vários átomos que foram calculados experimentalmente e foi definido a colocar na tabela periódica. Muitos cálculos nesse meio. 40, beleza. 20, perceba que o menor número eu tenho para o número atômico. E a massa, ela sempre vai ser um número maior que o número atômico. Sempre eu penso assim, o dobro ou alguma coisa do tipo. Dobro de 20 é 40. Se fosse um 10, a massa, 20, alguma coisa. 17, 34, alguma coisa. 18, 36, alguma coisa. Eu chego na massa, fazendo o dobro de algo, número atômico. Então, o que é essa massa? Essa massa, ela significa que no núcleo eu tenho a soma dos prótons mais os nêutrons. Lembrados? O que eu tenho no núcleo de um átomo? Duas partículas. No núcleo de um átomo, eu tenho duas partículas. Eu tenho os prótons mais os nêutrons. E na eletrosfera, nas camadas que vão girando em torno do núcleo, você tem o quê? Elétrons colocados nessas camadas aqui, ó. Então, se aqui é o núcleo, em volta do núcleo nós temos várias camadas. Vários níveis energéticos, K, L, M, N, O, P, Q, lembrados, né? E que cada camada tem uma quantidade de elétrons. Eu não posso dizer que em cada camada tem uma quantidade de prótons. Eu não posso afirmar isso, porque vai ter situações que o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Porque eu tenho espécies que podem perder elétrons, ligações químicas, né? Iônicas, covalentes, e tem espécies negativas que vão ganhar. Então, o número de prótons e elétrons varia, dependendo da situação, do elemento, da espécie. Certo? Então, eu quero deixar o quê? Que isso aí é uma maneira de você visualizar a informação dentro da tabela periódica. Todos os elementos químicos têm uma massa. Que essa massa, ela é de um átomo. Mas se eu tiver vários átomos na molécula, como que eu determino a massa da molécula? Querido, a soma das massas de cada átomo diferente. Nós fizemos isso, alguns exemplos em primeiro ano. Né? Então, se eu tenho uma molécula que eu vou apagar a informação e quero determinar a massa da molécula, do composto, o que é a molécula? A união de átomos. E o que é que eu tenho nessa molécula? Átomos diferentes que precisamos recorrer à tabela periódica e buscar
a massa atômica. Olha aqui. Olha essa molécula de gás carbônico. Quantos átomos tem nessa molécula, gente? Vamos lá. 2. 3. 3 átomos. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Eu tenho 3 átomos. Quantos elementos? 2. 2 elementos. A substância ela é simples ou composta? Composta. Composta, porque tem 2 ou mais elementos, eu classifico como uma substância composta. Olha que top. 3 átomos. 1 mais 2, 3. O 1 não precisa aparecer. Olha lá. 2 elementos, o C e o O. Quem é o elemento? Carbono. Carbono e oxigênio. Perfeito. E é uma substância composta, porque tem 2 elementos. Agora, vamos determinar isso aqui, ó. A massa. Para determinar a massa, você tem que recorrer a ela. Buscando na tabela a primeira massa. Quanto que é a massa do carbono na tabela? Precisa dela. Alguém olha aí que eu perdi a minha, por favor. Olha aí, isso. A massa do carbono na tabela, achamos que vale 12 unidades de massa atômica. Pode ir lá na tabela de vocês, que vai encontrar lá 12. Procura dentro do quadrinho, vai ter lá um número 12. Pronto. Achou que o número de massa do carbono é 12. Qualquer tabela que você pegar, muda de lugar, mas é o quê? Número de massa. Oxigênio na tabela. Quem encontrou? 15? 15 ponto alguma coisa. Vai 15,99. Isso, 15,99. Aproxima para 16. Olha que top. Então aqui, 16 multiplicado por quanto? 2. Por 2, porque o oxigênio repete 2 vezes. Olha aí. 16 vezes 2, 32. O que é que você acabou de pensar aqui comigo? São 2 átomos de oxigênio. 16 mais 16 dá 32. E o carbono só tem 1, 12. Soma para nós, quanto que deu? 44. Não. 44 unidade de massa atômica. 44 unidades de massa atômica. Ou 44 unidade. Então, quanto é a massa dessa molécula de gás carbônico? 44. Foi determinada a massa. Agora, aqui eu tenho uma massa. Massa o quê? Molecular. Beleza? Você tem a massa de uma molécula. Ó. Uma molécula. Quem é a molécula, no caso, foi o CO2. Mas para encontrar a massa molecular, você teve que ir individualmente em cada Átomo. átomo. Então, cada átomo tem a sua massa. A soma dessas massas, se for uma molécula, eu falo massa molecular. Eu não posso falar 44 massa atômica. Não. 44 massa atômica? 44 unidade, só se tiver um elemento na tabela que tem massa 44. Mas dizer que a molécula tem massa 44 atômica, parece que fica contrário o do texto. É 44 unidade de massa molecular, que é a massa de uma molécula. Vejamos outras. Ó, vamos pegar essa outra aqui. CaCl2. Olha aqui o que é que você tem. Quantos átomos tem aqui, pessoal, nessa? 1 e 2. Não, quantos 3. átomos tem? Tem 3. 3. Tem 4. Cálcio é Tem 1. 4. E o cloro? Aí 10. São 4, É o 4. cloro. Então aqui você tem, ó, um cálcio, Porque tá 2 pelo cloro. quatro aí. Então você tem 3 3. átomos também, 2 elementos e é composta. Porque letra maiúscula é um elemento ou um átomo. Olha lá, a massa do cálcio na tabela. 40. Vai a tabela e acha o cloro. Quanto é a massa do cloro?
35,5 lá na tabela, quando você consultar. Vai dar 34,90 alguma coisa, ou 35 ponto alguma coisa, você vai encontrar 45. 35,45. Aí aproxima para 35,5. Igual o do oxigênio, 15,99. Então, gente, agora 35,5 multiplica por isso aqui, ó. Um índice 2. Daqui você vai multiplicar por 2, que vai dar quanto? 71. Né? 71 com 40? 111. 111 unidade de massa atômica. Então, esse composto, ou essa molécula, essa substância, ela tem uma massa de 111. Como se você imaginasse assim, 111 gramas. Tá? Como se você quisesse imaginar, para você ter uma noção melhor do que é. Ela levando uma balança, e a balança registrando a massa daquela molécula. E aí vai registrar no visor 111. Se levar gás carbônico para ser pesado numa balança analítica de laboratório, massa 44. Sempre assim, a massa individual, ela vai formar as massas atômicas, as massas moleculares, melhor dizendo. Essa aqui, para finalizar, ó, alumínio, OH3. Vamos lá, para finalizar a aula, né? Quantos átomos? 3, 4. Não, mais. 6. Mais. Ah, 2, 3, 6, 7. Perfeito. Aê. Não sou tão ruim. 7 átomos. Porque o 3 que está fora serve para os 2 de dentro do parêntese. Exato, eu tinha me esquecido disso. Você multiplica o 3 vezes por ele. Exatamente. Ó. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Dá 6. E um alumínio, 7. Agora vamos procurar a massa individual do alumínio na tabela. 27,0, acho. Aí, 27,0. Então, 27. Multiplica por uma vez, não vai alterar nada. 27. Oxigênio, nós já olhamos aqui. Usamos no problema anterior. 16, né? Multiplica 3, ó. É o 16, que é a massa dele, só que multiplicado por 3 lá fora. Dá 48. Exato. O hidrogênio, todo mundo sabe que ele é o ronco do porco. 1 vezes, ó, 1 vezes 3. 3. Igualando aqui, vamos somar. 15 com mais 3, 18. Vai 1. 4, 6 e 1, 7. 78 unidade. Então, a massa desse composto, dessa molécula, dessa substância, hidróxido de alumínio, que é um laxante para os estômagos, tem massa de 78 unidades. A massa do composto. Activia. E não é a massa de átomos, é a massa do total do composto. Da mesma forma que você pegar aqui, por exemplo, o oxigênio é O2. Se você for analisar, é uma substância simples, só tem um elemento. Olha a massa do cara. Ó. Você tem a massa dele 16 multiplicado por 2. Se você somar, dá 32. Ó, O2, molécula do gás de oxigênio. A massa dele é 16, multiplica agora por 2, que é o índice. Ó. Se pegar o átomo de ferro, é isso aqui, ó. Que é o átomo de ferro. Qual que é a massa atômica do ferro? Aí você, bom, deixa eu consultar a tabela. 55,85. Aí vamos jogar 56. Olha aí. Pronto. É um átomo simples. É um átomo de ferro. Não é uma molécula de ferro. É um átomo de ferro, um átomo de ouro, um átomo de zinco. Né? Então a massa dele é individual. Mas se ele estiver junto a outro elemento, ele forma um composto.
Aí a massa individual é 56, mais a massa do outro que está agregada a ele. Tudo pizza? Tudo pizza. Se você colocar aqui, ó, ferro, mais, ó, um óxido de ferro. Bom, acabamos de ver que a massa do cara é 56 e o outro é 16. Não tem que multiplicar por 1 aqui, não precisa. 72 unidades. O que é que nós estamos determinando? Massas atômicas, né? De átomos. Depois, com essas massas atômicas, nós determinamos as massas das substâncias. A massa das moléculas, dos compostos. A gente segue na próxima aula, que a aula já finalizou. Tá vendo que é? Mas já? Já deu 3 e 1. Eu passei metade dela procurando minha tabela periódica. Quando é bom, passa rapidão. A aula passa ligeiro demais. Não dá nem vontade, sabe, de tomar um café e ir para outra aula, na verdade. Pois é. Obrigado, né? professor. Valeu, professor. Tchau para vocês, gente. Valeu, professor. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Professor, uma pergunta. Onde é que se acha O3? O3, É. nós temos ozônio. Assim, você fala para fazer um experimento, para poder a gente... Em laboratório Não, nós temos ozônio. no meio natural, onde é que se acha No meio O3? natural, na camada da estratosfera, nós temos Na um camada pouco de de ozônio? ozônio aqui embaixo. Nós temos um pouco. Tem uma ozonosfera, né? Aham. Tá aí a uns 50 quilômetros de altitude aí para cima. A gente tem esse ozônio que ele é formado por reações de átomos de oxigênio. Descargas elétricas em gases oxigênio geram-se radicais. Esses radicais vão reagir e formar O3. Ele não existe assim em grande quantidade como nitrogênio e oxigênio. Ele existe em pequenas quantidades. Nós precisamos produzir em laboratório ou utilizar do que pouco tem no espaço para uso também de laboratório. Tem como a gente captar. Aí tem como comprar isso daí, poder fazer experimento? Tem como comprar o ozônio, né? Nós temos ozônio em laboratório, que é agente químico, com o CRQ, a gente consegue comprar. E aí é uso interno da instituição. Fora da instituição, ninguém mais compra, né? A não ser o Exército, por exemplo, que tem essa autorização para comprar todo tipo de produto, né? E repassar para as instituições. Tem todo esse sistema. Mas se você foi comprar tipo ozônio, tem para vender, mas só compra se tiver autorização. Ah, eu lembro desse negócio. Obrigado. Teve uma vez que eu fui comprar um produto químico para uma feira de ciências e precisava de permissão, eu não consegui por isso. Exatamente, porque você fala assim, não, eu tenho o check-in, posso comprar, tenho o laboratório, vende, beleza, mas faz uma série de perguntas, quem é a escola, qual é a escola, quem é o professor, quem é você, para qual finalidade, né? Tem que ter autorização da escola, tem que ser o maior responsável, enfim, aí você acaba desistindo porque realmente não é maldade. É trabalhoso. É trabalhoso e é segurança porque aquele produto ele pode gerar consequência muito séria dentro do nosso ambiente de trabalho. Né? Um erro é fatal, uma brincadeira qualquer é igual a questão do ácido. Né? Você tem o ácido e água. Qual dos dois você coloca primeiro na vasilha para misturar? A água. Perfeito. Então você tem um copo, você coloca primeiro aqui água. Depois Beleza. você coloca ácido. Se você Aí fizer o vem, contrário, coloca pode dar uma por reação cima, perigosa. Com muito cuidado o ácido, né? Estou fazendo de uma maneira bem geral. Ácido Exato, nele, devagarzinho. ácido, a gente costuma dizer ele, ó, ele nela. Ele nela. Pronto. Ele nela. E nunca ela nele. Porque se você faz o contrário, coloca água por fim, e primeiro aqui você tem o ácido, sai de perto, tira o rosto de perto. Então isso aqui não procede. Mas o aluno em laboratório que não obedece regras, né, os protocolos de segurança e de normas, ele pode parar no hospital com queimadura de 2º grau aqui, ó. Rosto.
Ele acha que não dá. Aquela questão que fala assim, professor, mistura tudo para ver o que é que dá. Bora ver, Dá um desastre. E se eu misturar tudo? Mistura o que é que dá. Aí eu tô lá. Misturar tudo dá um desastre. E de repente você mistura tudo. Mistura tudo e explode. Exato. Isso me lembrou, professor, que eu tava uns dias eu tava vendo um vídeo de um americano que ele tem um canal no YouTube só para mostrar compostos químicos e experimentos. Ele mostrou um composto químico, não sei se que é assim que se fala mesmo, que Sim. eu não sei qual o nome em português, que em inglês é bromine, que ele é um líquido preto, que dele sai um gás laranja muito pesado e tóxico. É óxido nítrico. É óxido nítrico? Isso. Eu vi ele mostrando, fazendo e falando o tanto que era perigoso e como que se armazena isso corretamente. Ali é um perigo. É uma reação muito violenta e libera assim um castanha, né? Um produto, um vapor tóxico, né? Alaranjado para castanhado e tudo. Exato, cor de ferrugem. Exatamente, porque é um produto bem nocivo. E ele, quando reage, a gente usa muito para poder clarear metais em laboratório. Tratar metais com ele, porque ele oxida fácil. Ele limpa fácil a superfície, né? A gente tem ele como um oxidante. E oxidar é perder elétron, enferrujar, e a cor da ferrugem é vermelha devido ao metal em formação, ferro. E aí tem todo esse processo. E se você não tem os EPIs, né? O óculos, né? Vamos dizer assim, hoje nós temos o protetor facial, tem o óculos, tem a touca, tem o jaleco, luvas, para trabalhar dentro do laboratório e ainda corremos risco. E quem não tem, imagine como que não se dá direto com esses produtos. Então, o erro desse aqui, de misturar sem saber o que vai acontecer, que às vezes a gente nem mesmo sabe o que de fato vai acontecer, porque está fora do meio reacional. Uma mistura que é tão simples, eu não sei a consequência. Pois e de repente, é queimadura de pele, é problema no olho, problema no rosto, enfim. Cara, é uma coisa que depois vai cair para cima da escola, do instituto, da universidade, do professor, e os pais vão querer ser ressarcidos da situação que aconteceu com o filho. Mesmo do lado do JP, que tal? Um descuido de um orientador, você paga um preço até que se justifique tudo. É muito sério. Tchau, professor. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço. Fechando aqui, interrompendo a gravação.